Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco todos os dias e nunca nos abandona, nunca nos abandonou. Estamos aqui num ambiente diferente do comum, mas para a honra e glória de Deus, não poderíamos deixar de estar transmitindo o culto, já que temos os recursos necessários ao nosso alcance, mas graças a Deus estamos conseguindo, né? Temos aí um pequeno contratempo quanto à questão da internet na igreja, uma vez que o nosso pastor ele se mudou, ele já está em outro ministério, mas estamos providenciando, a diretoria está providenciando, e se Deus quiser, semana que vem estaremos na nossa igreja, estaremos transmitindo de lá. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui estamos presencialmente em 3 pessoas, mas do outro lado aí com certeza temos muito mais. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria que você, nesse momento, prestasse atenção e esquecesse tudo que porventura pode atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar aí a questão da sua concentração para o culto. E se tiver outras pessoas espalhadas aí pelo canto da casa, por favor, chame, convide na sua sala, no seu sofá, no seu quarto, aonde estiver o dispositivo ligado. Se essa pessoa ainda estiver aí dispersa, que você convide-a para perto de si. Eu queria, antes de iniciarmos, darmos alguns avisos importantes e temos que estar atentos a esses avisos, pois faz parte da nossa programação. Uma vez que foi decretada, né, todos sabem, a questão do governo fechar as igrejas por esse período de 15 dias. Então nós estamos aí com as atividades remotas, as atividades online. Voltamos ao que tínhamos o ano passado. Então, todos os cultos, eu queria que você prestasse muita atenção no grupo da igreja, tá? Todos os horários, que você ficasse atento, principalmente os pais com relação aos seus filhos. A gente sabe a importância do culto, principalmente o culto das crianças. A gente tem as nossas crianças da igreja bem dispersas aí, infelizmente, mas que os pais prestassem muita atenção aos horários e ali pudessem ajudar os seus filhos a, pelo menos, ter esse momento de aproximação e de comunhão com as outras crianças e os professores também, para podermos aprendermos mais da palavra de Deus. Então, terça-feira, temos aí homens e mulheres, né, jovens, e também o convite é estendido a toda a igreja, para estarmos juntos ali no Clube do Livro, tanto mulheres quanto homens. Então, você que se sente aí jovem, eu acho que todos, né, se sentem aí com espírito jovem, está convidado a participar terça-feira às 8 horas da noite no Clube do Livro. Na quarta-feira temos o nosso culto de oração. Quarta-feira passada começamos o culto de oração remoto e eu senti falta de muitas pessoas que mesmo em casa poderia estar participando. Então você que está aí desocupado à noite, está chegando do trabalho, você pode entrar e pode participar. Não é um tempo tão longo, mas é um tempo importantíssimo onde podemos estar intercedendo uns pelos outros. Então você fique atento à próxima quarta-feira. Eu gostaria de ver boa parte da igreja participando do trabalho do Senhor, participando do culto de oração. Temos aí o culto da mocidade, sábado, remoto também, às 19 horas. Então você fique atento, jovem. Geralmente os jovens estão chegando um pouco atrasados no culto da mocidade, então você jovem, preste atenção no relógio. E 7 horas da noite estaremos começando o culto da mocidade. A EBD, 9 horas da manhã. Também muita gente se atrasou hoje pela manhã, às 9 horas. Você fique atento, coloque seu relógio para despertar aí. 8 horas da manhã, 7h30. Eu não sei a hora que você acorda, mas estaremos começando às 9 horas em ponto. Então seja pontual, porque Deus merece todo o nosso respeito, toda a nossa honra, toda a nossa gratidão. E logo mais o culto à noite, às 16 horas, que é o culto de louvor e adoração. Um pouco antes aí, vale ressaltar para os pais, vamos ter
pela manhã, às 10h30 da manhã, o culto da EBD, das crianças. Tá? Então, você, pai, por favor, ajude seu filho a participar desse momento importante. Às 10 horas da manhã também teremos a EBD dos adolescentes. Então, temos aí 3 horários no domingo pela manhã. Às 9 horas, adultos e jovens. Às 10 horas, os adolescentes. E às 10h30, as crianças. Então, você fique atento, pai, para poder dar o suporte ao seu filho. Logo mais à noite, no domingo, às 18 horas, temos aí o culto de louvor e adoração para todos. Só que um pouco antes, 1 hora antes, às 5 horas, temos o culto das crianças, também um momento aí importante para elas. Então, você fique ligado, você fique atento, pai, porque as nossas crianças estão muito dispersas e estão se envolvendo com coisas que muitas vezes não são tão importantes quanto o nosso Deus, quanto a comunhão, quanto o aprendizado da palavra. Então, pai, lembre-se que você não será cobrado da igreja, mas sim do nosso pastor divino, de Deus. Então você, pai, você fique atento para que o seu filho, ele possa participar das programações da igreja. Ok? Se tiver mais algum aviso extra, a gente no decorrer da semana, a gente vai colocando para vocês e a gente vai aí poder divulgar no grupo da igreja, ou individualmente, ou no grupo das sociedades, tá bom? Nesse momento eu quero que você baixe sua cabeça e ao som do pequeno prelúdio a gente vai poder iniciar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por esse momento. Sei que é um momento difícil, tivemos uma semana bastante conturbada, mas louvamos a Deus porque essas pessoas que tivemos notícias, pessoas que faleceram, pessoas que deixaram essa terra, estão na glória com o Pai Celestial. Isso para nós, a gente fica triste pela saudade, mas fica alegre de regozijo por saber que estão num lugar bem melhor que nós. Então vamos baixar nossas cabeças, orar ao nosso Deus e interceder, esquecendo aí tudo que pode nos atrapalhar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e suas misericórdias são duradouras, Deus. Muito obrigado por estarmos, mesmo à distância, mas reunidos em Teu nome para louvar, para agradecer tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Muito obrigado pela chuva que caiu esses dias. Obrigado, Senhor, porque são chuvas de bênção e essa chuva tem vindo para nos agraciar, Deus. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa estar abençoando cada um e também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar indo de encontro a eles, que eles possam realmente estar na Tua dependência. O Senhor está sustentando cada um com Sua poderosa mão e, se for da Tua vontade, que o Senhor possa retirar, Senhor, o mal que os aflige. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos para aprendermos da Tua palavra, para que possamos não só ouvir, mas também praticar e dar testemunho de Ti, Deus. Muito obrigado pelas misericórdias Tuas que se renovam, Senhor, nas nossas vidas todos os dias.
É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria que vocês aí em casa, por favor, abrissem suas Bíblias em Salmo 19. Salmo de número 19. Vamos fazer essa leitura. Salmos de número 19. Um salmo que fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Um salmo de Davi. Salmo de número 19. Vamos ler todo, os versos de 1 a 14. Salmo de número 19. Todos acharam? Então, amém. Não dá para eu escutar, mas eu suponho que todos tenham achado em casa. A palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, a qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta ao teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? O versículo 14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Então, as palavras que realmente vão sair da nossa boca nesse momento agora, que vamos começar o momento de louvor, sejam não só o abrir da boca, mas também sejam o meditar de cada palavra que iremos proferir. Nesse momento eu gostaria de convidar o irmão Raif a me auxiliar aqui para entoarmos os cânticos. E o primeiro cântico que vamos entoar: no poder do teu amor. Que você possa não só abrir a sua boca, mas também você possa meditar na letra que você está cantando nessa noite. O poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ainda, louvando o nosso Deus, vamos entoar o hino 366, Firmeza. Vamos louvar a Deus bem forte com esse cântico. Como diz lá em Hebreus 6,19. Temos esperança, como a âncora da alma, firme e segura. Então, se você tem esperança, sua esperança deve estar como uma âncora, firme e segura. Vamos entoar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele
me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém. O desejo nosso é que nossa fé esteja firmada realmente no nosso Senhor a cada dia. E que para que a gente possa lá na frente gozar da redenção, né? Com todos ali que no céu estão. Será maravilhoso. E aí, um lindo coral, né? Estaremos cantando aí 24 horas. Imagina aí, sem parar. Será maravilhoso. Oxalá que Jesus viesse agora. Amém. Amém? Vamos entoar mais um cântico. É o hino do mês. E está chegando ao fim. Mas não será esquecido. Aí estará lembrado mais à frente. E espero que você também tenha aprendido aí durante esse mês de fevereiro a cantar esse belo cântico que conta uma história maravilhosa. Que você possa aí estar meditando na letra que você está cantando, para que um dia, se você partir desse mundo terreno, desse mundo passageiro, você possa ser lembrado dessa forma aqui, dando esse testemunho. Quando entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor. Mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu um dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres teus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento agora, depois de entoarmos hinos ao nosso Deus, é hora de sabermos um pouco aí dos relatórios missionários, e eu queria convidar nesse momento o nosso irmão Rogério, que irá trazer algumas notícias aí para a igreja, para que os irmãos estejam atentos e estejam aí em oração durante toda a semana, tá bom?
Boa noite, meus amados irmãos. É uma alegria estarmos reunidos louvando ao Senhor. Mais uma vez, né, de forma online. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu sei que da mesma forma que os irmãos estão com alegria, louvando em suas casas, nós também aqui estamos nesse ambiente maravilhoso, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria falar da nossa viagem missionária, né, a Pombal, o trabalho que foi feito. O pastor Valderi e sua família tiraram 15 dias, né, de férias merecidas depois de um ano trabalhoso ali em Pombal. Eu queria falar um pouco, né, sobre as programações lá, sobre as dificuldades e fazer alguns pedidos de oração para que os irmãos estejam orando. Foi tirado algumas fotos, meus amados irmãos, durante esses 2 finais de semana que nós fomos. Durante a semana eu vou estar fazendo uns slides com os irmãos e vou colocar no grupo da igreja, tá bom? Pedir para o Lucas Mateus estar ajudando. E durante essa semana vai estar no grupo da igreja para os irmãos verem as fotos, verem como é que foi toda a programação, as reuniões, tá bom? E para tudo, para a honra e glória do Senhor. Então, no primeiro final de semana, nós fomos, pela graça de Deus, eu, Jonathan e Renata, né? Nós chegamos lá, preparamos algumas dinâmicas, preparamos as histórias para a criança, as brincadeiras à tarde, né? No sábado à noite não está tendo programação, que é um dos pedidos de oração que eu já faço aos irmãos, né? Nós temos alguns adolescentes que necessitam, né, do ensino do Evangelho, e a seara é grande, né, e os trabalhadores são poucos, como diz a palavra. Então, no momento, não está tendo programação à noite. Mas no sábado à tarde, nós tivemos cerca de 26 crianças, 26 a 30 crianças. Né, era período, os irmãos sabem que era período de carnaval, né, o pessoal também estava em período de pandemia, ficam reclusos. Então, na medida do possível, a gente buscou fazer a programação, foi um momento muito bom. Né, eu preguei sobre os maiores de todos os super-heróis, que é Jesus Cristo, para as crianças. Jonathan pregou sobre Jonas no domingo à noite, né, que nós tivemos a programação também, tivemos um número considerável de irmãos, e ali fizemos a programação. Então foi um momento muito bom, entoamos louvores ao Senhor, né, ficamos ali na casa do irmão Valderi, pela graça do Senhor, foi um momento também maravilhoso. Voltamos para a nossa casa, né, foi uma semana rápida, pareceu que a gente nem tinha saído de Pombal, e pela graça de Deus, no segundo final de semana nós tivemos a oportunidade de eu, o irmão Jonathan, sua esposa, a irmã Renata, a irmã Lorena, a nossa irmã Malu, né, filha do pastor Valdir, ali da Bahia, e do Juazeiro, né, Juazeiro do Norte, vieram o Felipe, né, o seminarista que os irmãos conhecem, e Ítalo, não é isso? O Ítalo, seu amigo. Então, irmãos, foi um momento muito bom, né? A gente teve ali um número muito bom de pessoas para trabalhar. No sábado anterior, eu tinha feito um desafio para as crianças, que eram voltar, né, para o Clubic e trazer mais uma criança. Então, meus amados irmãos, boa noite novamente. Voltamos com nossa transmissão, né? Ela deu uma queda aqui, uma oscilação. E como é ao vivo, a gente passa por essas situações, né? A gente tem que se adaptar a esse período, a gente pede desculpa aos irmãos, a gente está buscando dar o nosso melhor. Eu já peço ajuda aos jovens que estão online aí, aos irmãos que têm mais conhecimento, que vejam que eram os irmãos que estavam online e tentem passar o link ou ajudar de alguma forma, né? Que a gente abriu um novo link. Tem alguns irmãos que têm mais dificuldade de estar acessando, então peço aí ajuda aos jovens, irmãos que são mais desenrolados, tá passando o link aí para o pessoal, para que a gente tenhamos o nosso número novamente, tá bom? Então vamos recapitular, meus amados irmãos. A gente foi para Pombal, 2 finais de semana seguidos. Como eu falei para os amados irmãos, nós vamos estar colocando um relatório no grupo da igreja, junto com as fotos da programação, né? Primeiro final de semana nós tivemos 26 crianças. No sábado à noite não teve programação. Domingo pela manhã nós pregamos sobre o Salmo 1. E à noite nosso irmão Jonathan pregou sobre Jonas. No segundo final de semana seguinte nós fizemos o desafio para as crianças e vieram 36. As 26 que vieram trouxeram mais 10 crianças, foi um momento muito bom. Nós tivemos o auxílio, como eu falei para os irmãos, aqueles que escutaram, da Lorena, da Renata, do Jonas, da minha pessoa, do Felipe, o seminarista, e do Ítalo, e também da Malu, filha do pastor Valdir. Então foi um momento muito bom de comunhão, de aprendizado da palavra. Pela manhã, no domingo, nós pregamos sobre o Salmo 15. À noite, Jonathan pregou sobre Jesus, sobre Jesus estar no nosso barco, né? Sobre as tempestades da vida. E também foi um momento muito bom, como eu falei para os irmãos, se tivesse chegado mais alguns irmãos, nós teríamos que ter
ter feito a programação fora, deu um número muito bom. E, irmãos, foi uma bênção. É cansativo, né? A gente voltou de madrugada, no segundo final de semana, devido à necessidade do nosso trabalho. Fomos e voltamos bem, para a honra e glória do Senhor. E é uma bênção, irmão, trabalhar naquela obra. A gente ficou ali, como foi falado, na casa do irmão Valderi. Tivemos toda a assistência da missionária Josefa, não só do trabalho da igreja, mas como questão de alimentação e outras coisas também, assim como Maroli. A irmã Maroli também nos ajudou. Nós somos muito gratos por esses irmãos e os demais irmãos da igreja. Nossos pedidos de oração, irmãos, como eu falei, vai ser colocado lá no grupo da igreja, um relatório com os pedidos de orações e as fotos. É que ore pelo nosso pastor, né, pelo nosso pastor Valderi, pela sua esposa, sua família, pelas crianças ali de Pombal. É uma bênção, muitas crianças, meus irmãos, há muito trabalho a fazer naquela obra. Pedimos também pelos adolescentes, né, nós tínhamos um número maior de adolescentes ali em Pombal, e esse número foi reduzido devido a algumas circunstâncias. Pedimos oração também pelos adolescentes, pelas necessidades também da igreja, né, por mais trabalhadores, que o Senhor esteja nos dando graça, saúde para estar mais ativo naquela obra. É uma obra que carece de ajuda. Nós somos gratos também ao Senhor por nos dar a oportunidade de subir até aquela igreja, né, até ali Pombal e desfrutar, meus irmãos, da obra. Foi uma bênção, até choveu, né? Nós ficamos surpresos, né? Os meninos ficaram surpresos que choveu no final de semana que nós fomos para lá, que os irmãos sabem o quanto Pombal é frio, né? Brincadeira, meus irmãos. Então, irmãos, estejam orando por Pombal, por aquela programação, por mais trabalhadores, pela família do irmão Valderi, né? Tanto o trabalho na igreja, quanto ele tem descido ali para Campina Grande, né? Para fazer a extensão do curso, que Deus esteja abençoando e capacitando a vida dele. Tá bom? Eu vou orar agora, já vou orar também pela mensagem com o nosso irmão Raif. Os irmãos possam estar colocando durante toda a semana esses pedidos que foram feitos e agradecer também, meus irmãos. Vamos ser gratos. É uma bênção, né? Temos uma congregação, temos crianças aprendendo da palavra de Deus, temos irmãos aprendendo da palavra de Deus. É uma alegria maravilhosa servir o Senhor, e que esse desejo que toca em nossos corações possa tocar no coração de toda a igreja, que é servir ao Senhor com alegria, celebrar Ele com cânticos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. Obrigado pelo teu amor derramado, Senhor, por nós, ali na cruz. Obrigado por nos abençoar, Senhor, a cada dia, com o ar que respiramos, com a roupa com que vestimos, com o alimento, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Consola, Senhor, nossos corações em meio a tantas percas, em meio a tantas dificuldades, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que isso aqui é só uma preparação, é algo passageiro. Logo, logo, Senhor, nós estaremos na glória contigo, aprendendo da tua palavra. Enquanto esse momento tão maravilhoso, Senhor, não chega, nós te pedimos ali pela congregação de Pombal, pelo pastor Valderi, por sua família, para que o Senhor dê discernimento a esse casal, que eles possam crescer cada vez mais na tua graça e na tua misericórdia, Senhor. Dá sabedoria ao pastor Valderi para conduzir os irmãos ali da congregação. Abençoa, Senhor, a cada irmão, que eles tenham o desejo de aprender mais e mais da tua palavra. Abençoa as crianças, os adolescentes, Senhor, que alguns se afastaram, Senhor, esteja os trazendo de volta. Te peço também por Josefa, Senhor, pelos pedidos de oração dela, pela sua família, pelas suas necessidades, Senhor. Muito obrigado pela vida da tua serva. Nós também te pedimos, Senhor, já pela mensagem dessa noite com o irmão Raif, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa o teu servo e que cada palavra, Senhor, que ele fale, seja de exortação, ou seja o que for falado, Senhor, nessa noite, seja para a tua honra e para a tua glória, que nós possamos estar colocando em prática, Senhor, dia após dia. Obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que está online, Senhor, louvando ao Senhor e aprendendo da tua palavra. Também te peço por aqueles que não têm oportunidade nesse momento, Senhor, de acessar por alguma dificuldade. Nós te oramos pelos louvores que foram entoados e também te agradecemos. Que dia após dia, Senhor, possamos estar te buscando cada vez mais. É assim que nós choramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então Deus abençoe os irmãos. Logo, logo a gente vai estar colocando no grupo da igreja os slides, tá bom?
Boa noite, irmãos. Mais uma vez, boa noite. É certamente um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, assumindo uma responsabilidade tão grande. É muito bom ter a oportunidade de poder falar da palavra do nosso Deus, e tenho certeza que o meu esforço aqui é para que a palavra de Deus ela possa ser aplicada ao seu coração, que a palavra de Deus ela possa falar por ela mesma e que ela possa entrar no seu coração. Quando a gente se prepara para trazer uma mensagem, a gente assume também a responsabilidade de pregar primeiramente para nós. Então, eu peço que o Senhor nosso Deus, Ele conceda a graça de dar o entendimento a todos nós da sua santa palavra, para que possamos crescer nela em louvor e adoração também ao nosso Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu fui incumbido de trazer a palavra do nosso Deus e decidi trazer ali no texto da epístola do apóstolo Paulo a Tito. Então, peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Vem 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo e em seguida, então, a epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. E Tito, capítulo 2, do 11 ao 14, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Oremos. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor, porque tu és soberano e porque toda a tua glória, Senhor, pode ser contemplada através da natureza. Todo, Senhor, tudo que acontece, tudo que há neste mundo, tudo pertence a Ti, Senhor. Tu tens o controle de toda a história da humanidade. E nós te louvamos, Senhor, por Tua soberania. Nós também te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela tem a capacidade, Senhor, de transformar o coração do ser humano. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, que Tu possas conceder pelo Teu Santo Espírito o entendimento da Tua palavra. Que cada ato, Senhor, cada palavra que seja dita aqui nessa noite possa refletir tão somente a Tua palavra. E que cada sentimento próprio, cada sentimento do homem possa ser deixado de lado, porque o que importa é a Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos a orientação necessária para aprendermos a Tua palavra essa noite. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para aqui para o capítulo 2 de Tito, especificamente essa passagem que a gente acabou de ler, a gente consegue observar que ela é uma palavra central de Paulo a Tito. A epístola ela não é grande, ela só possui 3 capítulos, então essa parte aqui, ela representa uma centralidade na informação que Paulo quer passar para aqueles irmãos. Então Paulo aqui falando a Tito, ele está dando nesse momento aqui uma explicação de por que ele estava falando anteriormente, aquilo tudo que ele estava falando anteriormente. Ele está justificando tudo aquilo que ele falou antes. E o que foi que Paulo falou antes a Tito? Se a gente voltar um pouco ali no capítulo 1, o versículo 10 do capítulo 1 de Tito, Paulo começa a falar sobre os falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas àquela igreja. A igreja que se encontrava em Creta. E Paulo diz a Tito que ele deve ter cuidado com essas pessoas que estavam levando conhecimentos errôneos, levando doutrinas errôneas, doutrinas falsas para dentro da igreja. E ao mesmo tempo em que Paulo alerta Tito a observar essas pessoas que estavam fazendo isso, ele traz as definições de como os bispos deveriam ser para que eles fossem considerados fiéis à palavra do nosso Deus. Em seguida, ali no início do capítulo 2, Paulo ele traz instruções para várias classes de pessoas, crentes. E o que Paulo traz aqui para essas pessoas
é o alerta, é a forma como elas deveriam viver, como a igreja ali em Creta, em que Tito estava, deveria viver. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que observar bem tudo que Paulo está dizendo a Tito, porque aquilo que nós lemos em Tito 2, do 11 ao 14, é uma justificativa, é uma explicação daquilo tudo que veio antes. Por isso que é importante observarmos o contexto. Paulo ali está trabalhando no imperativo, ele está dizendo, ele está ordenando a essas classes de crentes de como eles deveriam se comportar e sobre como eles deveriam viver a vida, entendendo que eles faziam parte do corpo de Jesus Cristo. Então ele diz ali, a partir do versículo 1, que Tito ele deveria ensinar a essas pessoas tudo aquilo que está de acordo com a doutrina sã, diferente daquilo que os falsos mestres ensinavam com a doutrina falsa. E ele diz que os homens idosos eles deveriam ser como? Temperantes, eles deveriam ser respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Paulo diz que as mulheres idosas, elas deveriam ser sérias no seu proceder, deveriam ser mulheres não caluniadores, sempre falando a verdade. Deveriam ser não escravizadas por muito vinho e boas mestras, para que elas pudessem ensinar então aquelas jovens casadas a serem também mulheres sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Aos jovens, Paulo então diz que eles deveriam ser criteriosos, que eles deveriam ser padrão de boas obras e que eles tivessem uma linguagem sadia e uma linguagem que fosse exemplar, irrepreensível. Aos servos, ele disse que eles deveriam ser obedientes, não deveriam ser respondões, que eles deveriam ser honestos e não roubar, e eles também deveriam mostrar fidelidade. Então, todas essas ações, todos esses atributos, todas essas qualidades que Paulo mostra ao povo ali em Creta, que eles deveriam, da forma como eles deveriam agir, que era uma forma totalmente diferente de como os falsos mestres estavam ensinando, deveriam ser exercidas por essas pessoas aqui, em diferentes situações, tão somente por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, quando Paulo está falando aqui no versículo 11, que é o texto que nós vamos explorar um pouco, Paulo inicia então justificando todas as ordens que ele deu anteriormente. E aí ele diz que eles deveriam fazer todas aquelas coisas, deveriam ser padrão, deveriam ser obedientes, deveriam ser exemplar. E por quê? Por que eles deveriam fazer isso? Por que aqueles irmãos em Creta deveriam fazer as coisas desta forma? Por que eles deveriam viver esse tipo de situação, ou essas condições? Porque justamente aqui Paulo vai trazer a justificativa, que é o tema central do nosso estudo de hoje, que é a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. É por causa da graça do Senhor Jesus Cristo que essas pessoas deveriam fazer aquilo que elas deveriam fazer. Esse é o principal tema das coisas que nós acabamos de ler. E aquelas pessoas só podiam viver assim por causa da graça. Em Tiago, quando nós voltamos ali, vamos um pouco adiante, na epístola de Tiago, os jovens estudaram o ano passado, tem um texto muito interessante, que ele vai falar no capítulo 4, a partir do versículo 13, sobre a incerteza da vida. E naquele texto, Tiago falando, ele diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Tiago diz a eles, vocês não sabem o que é que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que é a vida de vocês? Tiago pergunta. Vocês não passam de uma neblina. Salomão ele é muito interessante quando ele fala que a vida debaixo do sol é uma vida de vaidade. É uma vida que, se a gente traduzir da palavra original, ela é fumaça, ela é vapor. É uma vida que é inútil. E aqui, Tiago dizendo a essas pessoas que planejam fazer o que queriam fazer e que estavam organizando toda a sua vida longe da vontade de Deus, Tiago diz a eles que a vida deles é somente neblina, é passageira. No momento, eles estão ali, no outro momento, não. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós notamos que todos nós somos imerecedores
da graça do nosso Deus. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos constantemente desobedientes à palavra de Deus. Nós quebramos a palavra de Deus, quebramos a lei do Senhor e fugimos da vontade do Senhor todas as vezes que nós temos a oportunidade. Nós estamos vivendo, irmãos, desde quando Adão e Eva caíram, nós temos vivido os efeitos da queda. E esses efeitos da queda, eles podem ser observados tanto individualmente quanto coletivamente. O mundo em que vivemos, ele mostra isso. A gente tem visto a pandemia pela qual nós temos passado. Essa pandemia, ela também é efeito da queda. O ódio compartilhado, as guerras morais em que nós nos encontramos nos dias de hoje, as guerras políticas, as falsas verdades que são promulgadas, que são compartilhadas, as brigas entre as pessoas nas redes sociais, tudo isso é consequência da queda. Quando nós olhamos para os nossos corações, quando nós paramos para ouvir aquilo que os nossos corações pensam, quando nós passamos a observá-los, nós percebemos que muitas vezes nós não confiamos em Deus, quando nós deveríamos confiar, e nós pecamos contra o Senhor por causa disso. Que nós não adoramos o Senhor como nós deveríamos adorar, e por causa disso nós também pecamos contra o Senhor. Que nós colocamos nos nossos corações deuses falsos, ídolos, coisas que substituam o louvor do nosso Deus. Tudo isso faz com que nós pequemos contra o Senhor. Essa é a nossa realidade. Nós somos esses pecadores que em toda oportunidade que nos é dada por nós mesmos, nós fugimos da vontade do nosso Deus. E diante dessa realidade, eu olho para essa lista que Paulo está dizendo aqui a Tito e aos irmãos da igreja ali em Creta, e eu olho que percebo que por mim mesmo eu sei que eu não sou capaz de cumprir tudo aquilo que Paulo diz para esses irmãos. Eu sei que eu não sou capaz de ser a pessoa mais honesta, eu não sou capaz de ser a pessoa mais temperante, que eu não sou capaz de ser a pessoa mais fiel ao meu Deus. Eu percebo, meus irmãos, que meu coração sem Cristo, ele é muito orgulhoso. Meu coração sem Cristo, ele quer fugir da vontade de Deus e ele quer criar até mesmo o ar ou qualquer coisa ao meu redor, para que essas coisas elas se tornem aquilo que é mais importante na minha vida, mas por nós mesmos, nós não queremos viver para glorificar a Deus. Nós passamos a servir a outros deuses e nós pecamos contra o Senhor. Somos egoístas. O mundo de hoje ensina o egoísmo. O mundo de hoje, os livros que mais vendem são os livros que colocam o homem no centro, que colocam o homem como o centro da vontade de Deus. E esse tipo de heresia, ela é compartilhada não somente ali no mundão, mas também dentro da igreja. E diante dessa realidade, nós olhamos para essa lista e ver que realmente por nós mesmos somos incapazes de ser fiéis ao nosso Deus. Todas essas coisas que nós fazemos, olhando para nós mesmos, achando que nós merecemos ser mais amados do que os outros, porque eu mereço isso, eu mereço aquilo, nada disso é demonstrado na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Todos pecaram e são carentes, são necessitados da vontade de Deus, da salvação que somente Deus pode nos oferecer. Então, se nós não entendermos essa dura realidade, a dura realidade de que o nosso coração é realmente pecaminoso, que nosso coração foge de Deus, provavelmente nós nunca conseguiremos entender a graça do nosso Deus. Tem um texto do autor chamado Jerry Bridges. Há alguns anos nós estudamos um livro dele na mocidade, chamado Pecados Intocáveis. Esse texto não é desse livro, mas esse texto ele fala um pouco sobre a definição que Jerry Bridges vê da graça do nosso Deus. Ele diz assim: a graça é um favor gratuito e imerecido de Deus, demonstrado a pecadores culpados que só mereciam o juízo. É o amor de Deus demonstrado aos não amáveis. É Deus estendendo a sua mão para pessoas rebeldes contra Ele. Nessa definição aqui, Jerry Bridges ele é muito rico, ele consegue explicar muito bem a nossa realidade. Porque nós somos esses pecadores culpados e merecedores do juízo. Nós somos aqueles que são não amáveis. Com certeza você deve conhecer alguém
ou já conheceu alguém durante a sua vida, durante a sua jornada aqui na Terra? Alguém que você olhou para essa pessoa e disse, essa pessoa definitivamente é não amável. Essa pessoa não tem amor no seu coração e ninguém quer chegar perto dela. A característica principal dessa pessoa é que ninguém tem condição nem de chegar perto dela porque ela não tem amor. Uma pessoa vazia. Se você não conhece alguém que você nutre esse sentimento por ela, mas você conhece pelo menos alguém que já disse isso, que essa pessoa ali, ela não existe, a realidade dela é outra, porque ela é uma pessoa totalmente não amável. A questão, meus irmãos, é que é muito fácil nós conseguirmos olhar para essas pessoas que são não amáveis, essas pessoas que são mais difíceis mesmo de lidar, pessoas que são mais cruéis neste mundo. Mas essa também é a nossa realidade. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade. Porque nós somos essas pessoas não amáveis, nós somos essas pessoas rebeldes, somos essas pessoas que olham para Deus e que lutam contra Deus e não a favor de Deus. E aí, a maravilhosa notícia que nós recebemos é que Deus ele age de uma maneira diferente. Deus, ele derrama todo o seu amor por nós. Ele estende a sua mão a pessoas que não mereciam de maneira nenhuma a salvação. A pessoas que mereciam, na verdade, a condenação eterna, que mereciam o juízo eterno. Sem que nós fizéssemos qualquer coisa, Deus, ele ofereceu o seu próprio Filho para que pudesse morrer em nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. Não adianta a gente somente olhar essas coisas e dizer, mas Deus me salvou. Sim, graças a Deus por isso, porque foi realmente a graça dele que nos salvou. Mas, meus irmãos, fazer planos e fazer esses planos até mesmo segundo a vontade de Deus não é suficiente, porque nós temos que, além de fazer esses planos, viver segundo a vontade do nosso Deus, viver todos os nossos dias, os dias da nossa vida, pela graça do nosso Deus. Paulo, então, ele vai trazer aqui em Tito 2, versículos do 11 ao 14, 3 argumentos sobre como nós vivemos todos os dias da nossa vida pela graça do nosso Deus. E o primeiro desses argumentos é que nós devemos viver a nossa vida pela graça do nosso Deus, porque é somente pela graça que nós somos salvos. Nós devemos nutrir todas essas atitudes expostas por Paulo ali a Tito, no início do capítulo 2 de Tito, justamente porque nós somos salvos pela graça. O texto diz, porque pela graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça de Deus, ela foi manifestada por meio da encarnação do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, ela foi manifestada quando o Senhor Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. A graça de Deus, ela se tornou presente diante dos homens no momento em que o Senhor Jesus Cristo proferiu palavras de beleza e sabedoria que são eternas. A graça de Deus se mostrou quando Jesus Cristo chegou diante daquelas pessoas que estavam ali perecendo sem saúde e as curou. Quando Cristo estava diante de pessoas endemoniadas e expulsou esses demônios. A graça de Deus se manifestou quando Jesus Cristo viu corpos ali e ressuscitou os mortos. A graça de Deus, ela se manifestou quando Jesus Cristo entregou o seu próprio corpo, entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. A graça do nosso Deus, meus irmãos, ela se manifestou de uma maneira incrível a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas para resgatá-las da condenação eterna. Nós não merecíamos, lembra? Nós somos pecadores e merecedores da graça do nosso Deus, mas Deus ele age de maneira contrária, porque Ele faz isso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Ele pudesse morrer pelos nossos pecados, e a sua graça ela se estendeu até mesmo a nós nos dias de hoje. Aqui Paulo ele traz todo um peso teológico da doutrina da graça, para nos mostrar que nós vivemos, que nós devemos evidenciar todas essas características que ele fala a Tito, que ele fala aos irmãos daquela igreja, tão somente porque nós temos que lembrar que Jesus Cristo ele morreu por nós. Nós não precisamos cumprir essa lista de coisas para que nós sejamos salvos. Paulo não está dizendo a Tito, não está dizendo àqueles irmãos que, para que eles sejam salvos, eles têm que cumprir tudo aquilo ali.
Pelo contrário, ele diz que porque essas pessoas são salvas, elas cumprem aquilo ali. É uma consequência de entender quem é o nosso verdadeiro soberano Senhor. Nós devemos viver assim porque Cristo, ele morreu numa cruz e ele pagou com a sua própria vida para que nós não fôssemos condenados eternamente. Ele pagou a sua vida, com a sua vida ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Cristo, ele consumou a graça de Deus, ele derramou todo o seu sangue por pessoas que não mereciam. Isso é graça. Um dos textos mais conhecidos também sobre a graça do nosso Deus fica ali em Efésios, e eu convido todos a abrirem as suas Bíblias, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos do 4 até o 10. Efésios capítulo 2, versículos do 4 ao 10 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, vejam, é bem interessante aqui que Paulo ele já descreve a nossa condição. Essa era a nossa condição, nós estávamos mortos. Estando nós mortos em nossas transgressões, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Depois, meus irmãos, se vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Releiam esse texto aqui e em casa, depois, em outra oportunidade, marquem essas 3 palavras, graça e Cristo Jesus. Quando vocês marcarem, vocês vão notar claramente que todas as vezes em que Paulo fala da graça, ele fala que foi por causa de Jesus Cristo. Nós devemos olhar para todos os dias da nossa vida e vivê-los pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos. Paulo, ele encerra aqui o seu argumento, vamos voltar a Tito 2, ele encerra então o seu argumento aqui no versículo 11, dizendo que a salvação ela vai ao encontro de todas as pessoas. Ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A minha versão diz a todos, algumas dizem a todos os homens. E esse texto aqui é um pouco perigoso quando nós o lemos fora do seu contexto. Paulo ele não está dizendo aqui que todos seja toda a humanidade. Ele não está dizendo aqui que todos, é todo mundo, de toda a história, de todos os tempos. E como é que a gente sabe? É por causa do contexto. Muitas pessoas usam esse texto aqui para, inclusive, dizer que não existe inferno. Para dizer que não existe condenação eterna, porque já foi feito um sacrifício por todos. E, realmente, o sangue de Jesus Cristo ele é suficientemente capaz para salvar toda a humanidade. Mas Deus ele escolhe não todos, ele escolheu alguns. E nós vemos aqui, através do contexto, nós conseguimos responder, então, quem são esses todos que Paulo fala. Né? Ele não está falando desses 7 bilhões de pessoas, não está falando de todo mundo que vivia naquela época, ele não está falando nesse sentido. Ele está dizendo que a salvação, ela nesse caso aqui, ela não diferenciava as pessoas que Paulo acabou de citar. Lembra? Paulo ele falou aos homens idosos, às mulheres idosas, às mulheres casadas, aos jovens, aos servos. Ele fala também aos presbíteros, aos bispos, e ele fala inclusive ao próprio Tito. Mas aqui, quando ele fala todos, ele está falando todas as pessoas que ele acabou de conversar sobre. Todas as pessoas que ele acabou de alertar. Ele está dizendo que a graça de Deus ela se manifestou a todas aquelas pessoas. E se manifestou de tal forma que elas devem providenciar viver dessa forma.
A graça de Deus, a salvação de Deus, ela não diferencia homem de mulher, jovem de idoso, criança de adulto, senhor de servo. A salvação, ela vem para todos. Para levar os homens, independente da etnia, independente da cor da pele, independente do gênero, se homem, mulher, se jovem ou se criança, se rico ou se pobre. Ele está dizendo que a salvação ela não vai diferenciar nenhuma dessas pessoas e que ela está ao alcance de todas essas pessoas. Cristo ele não morreu tão somente pelos homens, não morreu tão somente pelas mulheres, não morreu tão somente pelos jovens ou pelos idosos. É isso que Paulo está dizendo. Cristo morreu por todos. E todos aqueles ali que ele já pagou o preço pelo pecado deles, eles deveriam viver dessa forma. Por isso, irmãos, se Jesus Cristo ele não fez essa acepção de pessoas, ele não faz essa acepção de pessoas, ele não diferencia homem de mulher, jovem de idoso, rico de pobre. Se Jesus Cristo ele não faz essa acepção de pessoas, da mesma forma nós não devemos fazer. A nossa obrigação é de pregar o evangelho a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que nós olhamos para elas e vemos que têm um coração muito endurecido, endurecido, que não olham para a palavra de Deus com vontade, mas que querem fugir da vontade de Deus. A nossa obrigação é pregar o evangelho, é anunciar a salvação de Jesus Cristo e deixar que o Espírito Santo haja. Mas a nossa responsabilidade é falar a todos, não somente a uma classe específica. Nós devemos viver pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos. Nós devemos anunciar a todas as pessoas, inclusive aquelas que são muito egoístas, aquelas que olham para Deus e até mesmo zombam de Deus. A nossa obrigação é falar de Jesus Cristo a elas. E se essa pessoa, o Senhor quiser salvar, com certeza, o pior dos corações, o coração mais endurecido, Ele com certeza vai salvar. Continuando, irmãos, o segundo argumento que Paulo traz aqui para mostrar que nós devemos viver todos os nossos dias pela graça é justamente porque também pela graça nós somos capacitados a viver uma vida de santidade. E ele vai dizer aqui no versículo 12, ele mostra no versículo 12 uma função educadora da graça do nosso Deus. Que a graça do nosso Deus, ela tem a capacidade de nos educar, ela tem a capacidade de nos ensinar. Ele diz assim, versículo 12, ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, é interessante que Paulo ele diz assim, olha, primeiro nós devemos renegar algumas coisas, para que nós façamos outras coisas. Então, ele diz que nós devemos renegar a impiedade e as paixões mundanas para vivermos de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. E aí, as duas perguntas que eu me fiz nesse texto foi justamente sobre o que seria viver impiamente. O que seria viver de maneira ímpia? Acredito que quase todos os irmãos, ou se não todos os irmãos, já leram Romanos capítulo 1. E quando Paulo ele termina ali a introdução à carta aos Romanos, ele começa a falar sobre a situação do homem e o que realmente está no coração do homem. Depois leiam Romanos capítulo 1, do 18 ao 31, e vocês vão ver qual é a capacidade do homem, qual a capacidade para viver em iniquidade que só o homem consegue ter. O homem, ele tem a capacidade de viver pelo seu próprio umbigo, de olhar para o seu próprio umbigo. E Paulo vai dizer aos Romanos justamente isso, que viver impiamente, se a gente fosse resumir, Paulo está dizendo, olha, essas pessoas são pessoas que vivem longe do Senhor, elas são rebeldes contra o Senhor. São pessoas que até mesmo pensam no Senhor, mas pensam tão pouco que, de repente já se esquecem dele. São pessoas que vivem totalmente longe da vontade de Deus, que vivem sem pensar nas consequências de sua vida pregressa. São pessoas que querem viver longe da dependência de Deus e também são pessoas que querem negar até mesmo a existência do nosso Deus. Quando nós nos entregamos aos nossos medos, quando nós, que somos crentes, nos entregamos a situações difíceis que nos cercam e nós passamos a temer, a ter medo, a olhar para elas e ver que aquilo ali não vai ter solução, nós também estamos sendo incrédulos. Nós também estamos dizendo que Deus
não é capaz de nos livrar e de nos retirar daquela situação. Então nós também estamos vivendo impiamente quando nós fazemos isso, quando nós agimos assim. A outra coisa a outra pergunta que eu me fiz e que eu faço aos irmãos nessa noite é sobre o que são essas paixões mundanas. Essas paixões mundanas, Paulo, ele fala bastante sobre as concupiscências da carne, os desejos da carne. O apóstolo João, na primeira epístola ali, ele também vai falar sobre as concupiscências da carne, mas, em suma, eles são esses desejos desordenados por prazer, por poder e por posses. É um desejo por qualquer coisa que não pelo Senhor. É quando a gente coloca em nossos corações, quando colocamos em nossos corações coisas que tomam completamente o lugar do nosso Deus. É nos entregarmos por completo aquilo que o mundo nos oferece, mas que faz com que nós nos apartemos do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele, quando está falando ali aquelas multidões, ele começa a olhar para aquelas pessoas e ele diz que, olha, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não tem como você servir aos dois ao mesmo tempo. Você só pode servir a um por vez. E a pergunta que a gente tem que se fazer é se nós não estamos vivendo dessa forma, dizendo que servimos ao Senhor, mas fazendo o contrário disso. Nós estamos estudando com os adolescentes sobre a certeza da salvação. Posso ter certeza da minha salvação? Posso crer que eu sou salvo? E a gente tem que ver pelos próprios frutos sobre como nós temos vivido, irmãos. Porque se nós vivemos totalmente apáticos à palavra de Deus, é uma resposta muito rápida, né? Ela não pode ser a resposta completa, mas é uma resposta muito rápida àquilo que nosso coração já tem feito. Então, Paulo, também falando aos Tessalonicenses, ele diz para os Tessalonicenses que eles deveriam se abster das imoralidades sexuais que aquele povo ali, que era descrente, vivia. Ele também diz aos Efésios e depois também aos Colossenses uma lista daquelas coisas ou daquelas obras das quais nós deveríamos nos despir. E essa é a ideia aqui em renegar, em deixar de lado, em isolar. É pegar aquilo ali e não querer mais olhar para aquilo ali. É nos despir mesmo das paixões deste mundo, é nos despir da impiedade que nos assola. Só que a graça de Deus, ela, apesar de ela nos despir, né, ela nos deixar nus sem isso dali, logo em seguida ela então traz coisas para nos cobrir. E isso que nos cobre é justamente o fim do versículo 12, né? Vivendo neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Porque a graça de Deus, ela nos ensina a viver assim. Ela tem esse poder de ensinar, de conduzir, de fazer com que nós aprendamos a viver assim. A ideia de vivermos uma vida sensata é vivermos uma vida com moderação. Paulo, quando ele está falando, descrevendo os frutos do Espírito, ele diz que os frutos do Espírito são o domínio próprio, a longanimidade, a mansidão, a perseverança. Todos esses são sinônimos, são outras formas de dizer que nós vivemos de maneira sensata. Quando a graça nos ensina a viver de maneira justa, é quando nós começamos a enxergar que somente pela justiça de Deus é que nós podemos realmente viver. O Senhor Jesus Cristo, ele disse no Sermão do Monte, ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça. E quem é a justiça, senão o próprio Jesus Cristo? Quem é aquele que é justo, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? O único capaz de nos justificar de todos os nossos atos pecaminosos. E também, meus irmãos, somente pela graça é que nós conseguimos viver de maneira piedosa e ter um relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento real. A graça, ela nos traz a redenção, ela nos restaura, ela nos traz a salvação. Nós devemos viver pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos e porque é pela graça que nós podemos viver exercitando uma vida de santidade. E o texto ele termina nos mostrando que nós devemos viver pela graça também. E aí o terceiro argumento é porque pela graça nós temos esperança. O texto nos diz que a graça ela nos ensina a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu faço essa pergunta a mim e eu também faço essa pergunta a vocês.
Como é que nós temos vivido os nossos dias? O hoje, o agora. Como é que você tem vivido? Quais são as nossas perspectivas de vida? O que é aquilo que nos traz desejo, que nos traz anseio, que nos traz esperança, que nos traz expectativa? Lembra do que Tiago ele fala ali no capítulo 4? Ele diz que aquelas pessoas queriam viver uma vida independente da vontade de Deus, elas queriam viver de forma desgarrada, tomando decisões sozinhas, mas que elas não passavam de neblina e que elas são incapazes de ter a certeza e a convicção daquilo que vai acontecer. E da mesma maneira, nós somos incapazes de ver um palmo à nossa frente, de vermos um segundo à nossa frente. Nós sempre temos tentado trazer, acho que o amanhã para o hoje. Né? Essa é uma das maiores tendências do coração humano. Acredito que esse é um dos maiores males da nossa humanidade de todos os tempos. É esse desejo egocêntrico de trazer, de olhar para as coisas e dizer, não, mas e se eu pudesse observar um pouco do que vai ser o futuro, eu podia desenvolver melhor essa habilidade, eu poderia me tornar mais rico, ou poderia ficar mais tranquilo, ter uma vida mais sossegada. Se eu soubesse, por exemplo, que daqui a 2 anos eu estou num carro e pode acontecer um acidente, eu nunca mais andaria de carro e pularia essa etapa. É tentar burlar a vontade do nosso Deus. Mas Tiago disse que essas pessoas, elas não passam de neblina. Essas pessoas, elas estão aqui hoje, mas amanhã podem não estar. A gente, olhando para o texto, nós temos que ver que essa ansiedade que tem assolado tantas pessoas, independente de serem jovens, adultos, até mesmo crianças, essa ansiedade tem destruído o povo de Deus, tem feito com que o povo de Deus tenha fugido de servir melhor ao nosso Deus. E realmente, meus irmãos, é muito desesperançoso. É muito desesperançoso viver todos os nossos dias olhando sobre a perspectiva errada, na expectativa errada, no anseio errado. É desesperançoso vivermos sobre a perspectiva de uma esperança política, de que o próximo grande político vai mudar toda a situação do nosso país e que finalmente nós vamos ter um país que tem uma economia justa, em que todo mundo trabalha, em que há segurança. É muito desesperançoso achar que isso vai acontecer ou colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança numa vacina que possa salvar toda a humanidade. É muito desesperançoso, entristece o coração quando nós olhamos para a verdade da palavra de Deus, achar que o homem pode por si mesmo produzir coisas que vão preencher o nosso coração, porque não vai. Isso não é viver pela graça, isso é viver pelo contrário da graça, é na incredulidade, é viver sem desejo pelo Pai. Quando nós vivemos pela graça, a nossa perspectiva ela muda, a nossa ótica, a nossa visão é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos guia, quem nos conduz, quem nos faz andar todos os dias. Apesar de tropeçarmos, apesar de cairmos, apesar de errarmos, mas é a palavra de Deus que nos conduz. É a expectativa da palavra de Deus, a perspectiva correta da palavra do nosso Deus que nos traz esperança. E é realmente, meus irmãos, em Deus que nós devemos colocar a nossa fé. Como nós cantamos há pouco, nós não podemos colocar em nada a nossa fé, senão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é pela graça que nós somos salvos. Porque é pela graça que nós vivemos mais próximos do nosso Deus. E é pela graça, meus irmãos, que nós vivemos uma esperança que é viva. É uma esperança que é real. Se eu fosse tentar trazer para vocês, a principal diferença entre a ansiedade e a esperança é que a ansiedade ela é só um sentimento ruim. É só aquele sentimento ruim no desejo que algo aconteça. A esperança, pelo contrário, ela nos alegra o coração, ela nos traz uma expectativa boa, uma perspectiva boa daquilo que vem a acontecer. Nós não devemos nos desesperar por causa dessas coisas que têm acontecido. Nós não devemos nos desesperar nem nos sentir desesperançosos por causa do que tem acometido a todo o mundo. Quando nós vivemos pela graça, ela nos ensina a verdadeira esperança. Quando nós
vivemos pela graça, ela nos ajuda a viver olhando para as coisas lá do alto, olhando para o céu, olhando para a eternidade. Essa é a única certeza que nós devemos ter, irmãos, que Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou e que ele está preparando um lugar para nós. E que Jesus Cristo, ele virá, meus irmãos. Jesus Cristo, ele virá e por ter nos salvado, Senhor Jesus Cristo nos dará a vida eterna. Essa é a sua palavra, essa é a sua mensagem a todos nós. A sua palavra, ela é inerrante. Na sua palavra nós vemos as verdadeiras palavras de esperança e é nela que nós vamos encontrar, então, a cura para a nossa ansiedade, para as nossas perspectivas erradas, para a nossa desesperança, para o nosso desânimo. É na palavra do nosso Deus. E aí eu faço uma pergunta a mim e faço a vocês. Como é que a gente vai viver o restante dos nossos dias? Será que a nossa vida vai ser sempre assombrada por um vírus? Vai ser sempre assombrada pelas guerras políticas que têm acontecido? Nós temos que viver, na verdade, pela expectativa da manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que por viver assim esperançoso significa viver sempre alegre, sempre sorrindo. Não é isso que eu estou dizendo. Vai haver dores, vai haver sofrimento, vai haver tristeza. Tem havido isso. A nossa igreja mesmo tem visto isso acontecer. Mas apesar disso, nós temos a viva esperança de que Jesus Cristo ele vai voltar, de que Jesus Cristo ele levará os seus para junto de si e que a dor, o sofrimento, o choro, todas essas coisas que nos assolam, que nos acometem, que faz o nosso coração pesar, tudo isso vai ser deixado de lado. Nós temos que viver nessa expectativa da verdadeira manifestação da glória de Deus, da glória de Cristo, como o versículo aqui nos diz. Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Jesus Cristo ele vai voltar. Essa é a viva esperança do crente. Nós viveremos todos os nossos dias na nossa eternidade com o Senhor. É como eu estava falando para os adolescentes hoje, não pense em milhões de anos, não pense em bilhões de anos, pense em toda a eternidade, porque não haverá fim, não haverá fim para aqueles que colocam toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Porque é pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós temos essa viva esperança de que pela manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e Ele retornará. E quando Ele retornar, Ele vai levar o seu povo para junto de si. E levando o seu povo para junto de si, nós viveremos eternamente com Ele. Nós temos que lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Quando nós perdemos a ótica de que nós somos peregrinos nessa terra, nós perdemos muito do que é a graça do nosso Deus. Essa vida aqui ela é passageira. Essa vida ela é como um vapor, como o próprio Salomão diz. Como o próprio Tiago diz, é como uma neblina. Hoje nós estamos aqui, mas eu não sei se semana que vem estaremos. Mas a certeza em Cristo nós temos de que todo salvo em Cristo um dia ressuscitará e que estará com Ele para todo sempre. O versículo 14 aqui de Tito, Paulo fala o principal motivo de vivermos pela graça de Deus, né? Porque Cristo Jesus ele já veio e todas as promessas que Ele fez se cumpriram para a sua primeira vinda e se cumprirão para a sua segunda vinda. Todos os meses, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Por tudo aquilo que Isaías já havia proferido, já havia profetizado. Mas nós também vivemos na esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo retornará para as bodas, para o casamento, para a união com a sua igreja. Cristo ele já veio e Cristo retornará para os seus. E o versículo 14 diz: Ele deu a si mesmo por nós. Com que finalidade, irmãos? A fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar. E purificar para si mesmo um povo que é exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo ele virá para consumar a sua obra redentora. E nós iremos desfrutar da sua presença não por somente 33 anos, não somente por algum tempo, mas eternamente. Jesus ele é a bendita provisão de Deus, é a redenção de Deus que nos trouxe a esperança e que nos trará, meus irmãos, a salvação eterna.
Nós devemos viver todos os nossos dias debaixo dessa bendita esperança, dessa bendita expectativa, dessa bendita perspectiva. É a esperança de que foi prometida por Deus para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê no Senhor Jesus, para que ele tivesse a vida eterna. Isso é garantido pela sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que os céus, a terra passarão, mas as suas palavras não vão passar. São palavras eternas, meus irmãos. E então, diante de tudo isso, diante da observância desse texto, nós vemos que tudo o que Paulo ensina aos irmãos ali em Creta e também a Tito, como é que nós vivemos, irmãos? Como é que nós temos vivido e como é que nós podemos viver? Como viveremos? Nós devemos viver pela graça, porque como Paulo falou aqui a Tito, é pela graça que nós somos salvos. E por causa disso, nós devemos ser gratos todos os dias pela salvação. Nós devemos todos os dias ser gratos ao nosso Deus por aquilo que Ele fez por pecadores como vocês e como eu. Por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto Deus, vindo ao mundo, morrendo pelos nossos pecados. Nós devemos ser gratos todos os dias. Nós não deveríamos passar um dia sequer sem levantarmos, sem abrirmos os nossos olhos e agradecermos pelo ar que respiramos, pela salvação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Porque mesmo que nós não consigamos respirar, ainda assim, meus irmãos, nós temos a certeza da salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos lembrar de que é a graça que nos capacita a vivermos uma vida de santidade. Não tente, de maneira nenhuma, olhar para aquilo que Paulo está dizendo aqui a Tito e aquelas pessoas. Não tente pegar essa lista, colocar aí no seu caderninho, na sua parede, e dizer, a partir de hoje eu vou viver todas essas coisas à parte da graça de Deus. Não tente fazer isso. Porque quando nós fazemos todas essas coisas, quando nós fazemos todas as obras exemplares neste mundo, obras boas até neste mundo, mas que não é pela graça do nosso Deus, não é na dependência da graça do nosso Deus, isso se torna tão somente legalismo, tão somente moralismo, hipocrisia, porque de repente o nosso coração vai dizer que é a nossa capacidade, somos nós que somos capazes, somos nós que fazemos algo pela nossa própria salvação, mas é somente pela graça que nós somos salvos. Por último, irmãos, nós devemos nos lembrar, você deve se lembrar, de que você é um peregrino nessa terra, de que o que passamos aqui é algo realmente de passagem, passageiro. Lembre-se e aguarde, anseie e deseje verdadeiramente pelo Senhor Jesus Cristo, pela volta do Senhor Jesus Cristo. Não coloque a sua fé na cura de um vírus, não coloque a sua fé num político, não coloque a sua fé nas obras que os homens fazem, naquilo que faz com que o homem seja engrandecido. Meus irmãos, nós vamos sofrer, vamos. Nós estamos sofrendo, estamos perdendo irmãos. Mas a nossa esperança deve estar tão somente firmada no Senhor. Nós devemos nos lembrar de que a nossa expectativa deve ser sempre, nosso desejo, nosso anseio, nossa vontade, nossa energia deve ser gasta na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o crente em Cristo, meus irmãos, lembrem-se disso, o crente em Cristo, ele vive pela graça. A sua salvação é pela graça. A sua vida é tão somente salva pela graça. Porque é como Paulo diz, pela graça, é somente pela graça que nós somos salvos. Amém. Eu vou encerrar fazendo uma oração e em seguida do junto. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós louvamos o teu nome. Louvamos por tua graça, que é tremenda e que é tão presente na vida de todos nós. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, a tua graça, ela nos abraça todos os dias. Pela tua graça, nós somos sustentados. E nós pedimos, Senhor, que nós vivamos essa viva esperança todos os dias, tão somente pela tua graça. Desejosos da volta do Senhor Jesus, desejosos pelas coisas que são eternas. Faz, Senhor, com que os nossos corações se voltem somente para o Senhor Jesus Cristo,
porque foi pela sua obra redentora, foi porque Ele veio e porque Ele morreu pelos nossos pecados e porque Ele voltará, meu Senhor, que nós somos salvos. Maranata, Senhor Jesus Cristo, vem para levar a Tua igreja para junto de Ti eternamente. Que esse seja o desejo dos nossos corações todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos, Senhor. Amém. Amém. Amém pela palavra, que possamos nos espelhar, que possamos olhar e não deixar que entre por aqui e saia por aqui, mas que possamos praticar, que possamos olhar as verdades do Senhor, que possamos realmente observar as inerrâncias de Deus, que possamos praticar todos os nossos dias, que possamos realmente lançar fora o nosso medo, a nossa ansiedade. Como o irmão Raif falou, nossa vida aqui é uma vida passageira, é uma vida que logo se esvai. E o que temos feito nesse pequeno e curto espaço de tempo que passamos nessa terra? Olhe para a sua vida, analise o que você tem feito. Você pai, você mãe, você filho, você esposa, você marido, você tio, tia, avó, avô. O que você tem feito? Muitas vezes a gente coloca a nossa ansiedade, né, no dia do amanhã. O que será do amanhã? A gente coloca os nossos medos, as nossas ansiedades, e a gente vive com essa ansiedade na nossa porta, batendo na nossa porta dia a dia. A gente se abraça com a ansiedade. E quando a gente se abraça com a ansiedade, é a mesma coisa da gente dizer que Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus glorioso, não tem poder para fazer nada em nossa vida. Mas eu estou abraçado com a ansiedade aqui, quando deveríamos estar abraçados com o nosso Deus, estar abraçados, meditando na sua palavra. E eu insisto, eu falei isso domingo passado à noite, lá em Pombal. O crescimento, a edificação, a fé, os tônicos musculares da alma, a fortificação da nossa fé depende somente de você. É entre você e Deus. Não será nenhuma diretoria, nenhum diácono, nenhum professor, nenhum pastor que irá tornar você uma pessoa mais forte na palavra do Senhor, mas é você e Deus. Porque você não se tranca na porta, se tranca no seu quarto e ali ora, lê, se aproxima mais de Deus, tem comunhão com Deus. Lança fora a tua ansiedade. Como diz lá em Filipenses 4:6, e eu já convido o irmão Raif para cantarmos o último cântico aqui. Achei um grande amigo. Como diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças apresenteis os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. E ele diz aqui, não é qualquer coisa, é tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é qualquer coisa. Lancemos fora o medo e entreguemos os nossos anseios ao nosso Senhor, que é poderoso para nos guiar e para nos salvar. Vamos entoar esse cântico Achei um grande amigo. E é maravilhoso contarmos com esse amigo, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares,
e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos orar, agradecendo por esse momento, pelos louvores e pela palavra que aqui foi proferida, que você possa fazer uso dela no seu dia a dia e possa praticar. E após a oração estaremos encerrados. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque temos um grande amigo e Ele não está longe, está ao nosso lado a todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. E podemos sempre contar que é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor divino, é o nosso Pai amado. Que a Ti, Senhor, devemos toda a honra e toda a glória, toda a reverência. Muito obrigado, Senhor, porque somos agraciados com Tua palavra, onde muitos países aí hoje não são. Até mesmo a gente vê alguns estados, algumas cidades do nosso próprio país que hoje estão com as igrejas fechadas, Deus. Dá sabedoria, Senhor, a todos os políticos que estão à frente dos governos, que o Senhor possa usá-los de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e todos e os Teus planos são perfeitos. Que possamos estar na Tua dependência, Senhor, todos os dias e possamos estar estreitando os nossos laços a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, que possamos olhar para a Tua palavra e enxergar as Tuas diretrizes, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer. Nos faz, Senhor, uma igreja forte para oração, uma igreja forte para leitura, uma igreja forte, Senhor, para enfrentar as tempestades da vida, porque elas não mandam recado, mas elas são imprevisíveis. E são nas tempestades que aprendemos, Senhor, todos os dias, o que o Senhor tem a nos ensinar. A gente sabe que elas não vêm para nos não destruir, mas vêm para nos aproximar de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite e nos dá uma semana tranquila na Tua santa paz. E que possamos observar mais e mais, Senhor, o que temos errado dentro de nós e possamos corrigir com o poder que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, nos dá uma noite tranquila, nos leva em paz para casa e abençoa cada irmão que está em casa, Senhor. Muito obrigado em nome de Cristo, amém. Então, muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Estejam atentos sempre às programações, mesmo remotas, mas quero o empenho de todos, se assim for da vontade de Deus,